Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente, número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Coronel Telhada para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui uma indicação da prezada deputada Letícia Aguiar, indicando nos termos regimentais ao senhor governador para que destine o poupa-tempo móvel para atender aos moradores de São Pedro. Temos também um requerimento do prezado deputado Rogério Nogueira, requerendo nos termos regimentais que se registre nos anais da casa voto de congratulações com a população de Cosmópolis, pelo aniversário do município a ser comemorado no próximo dia 30 de novembro de 2019. Somente isso, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 28, de 2016, de autoria da nobre deputada Márcia Lia. Projeto de Lei 292, de 2018, de autoria da nobre deputada Analice Fernandes. Projeto de Lei 892, de 2019, de autoria do nobre deputado Ed Thomas. Projeto de Lei 976, de 2019, de autoria do nobre deputado Gil Diniz. Passamos, então, ao pequeno expediente, convidando o nobre deputado Mauro Bragato, nobre deputado Paulo Lula Fiorilo, nobre deputado delegado Olim, deputado Jorge Lula do Carmo, deputada Alessi Brandão. Neste momento, com a palavra, a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, neste pequeno expediente, onde ela tem o tempo regimental de 5 minutos para sua fala. Acompanhe também, além da Rede Alesp, pela internet no al.sp.gov.br e no YouTube. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Gilmaci, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Carlos Janazzi, deputado Sargento Neri, deputado Coronel Nishikawa. Senhor presidente, nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? Ontem foi dia 20, Dia da Consciência Negra, comemorando o Zumbi, mas a gente vai ter que relatar, nesses poucos minutos aqui, algumas coisas ruins que aconteceram. Mas, antes disso, eu faço absoluta questão de cumprimentar o presidente desta casa, deputado Cauê Macris, que tornou pública a sua decisão, impedindo que aconteça uma homenagem a um ditador chamado Augusto Pinochet, dentro da Assembleia Legislativa. É uma decisão que mostra a grandeza política de quem ocupa a presidência da maior Assembleia da América Latina. É uma demonstração de apreço aos valores democráticos, e a gente não pode ficar homenageando, sabe, pessoas que, na verdade, fascismo imperou, assassinatos, enfim, o povo chileno sabe muito bem dessa realidade. E nós, do partido PCdoB, temos a obrigação de vir aqui e cumprimentar o presidente pela decisão. A imprensa, dia após dia, ela está mostrando assim que graves crimes de intolerância aconteceram. Nós ficamos estarrecidos com aquele ato de vandalismo, Sargento Neri, cometido por aquele deputado federal que ele quebrou um quadro de uma exposição, que era alusiva ao mês da consciência negra, né? E a gente não pode entender como é que uma pessoa dessa é eleita para o Congresso Nacional e chega e quebra o quadro de uma exposição, de uma certa população, que é a população negra, que é mais da metade desse país, né? Houve um aumento também significativo de denúncias de discriminação contra as religiões de matriz africana.
A gente vai sempre bater nessa tecla aqui na casa, até porque nós respeitamos todos os deputados e deputadas de todas as religiões, então a gente não vai deixar passar, sabe, em branco aqui essas coisas. O menino Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos, negro e morador da favela do Amor em Santo André, também continua desaparecido desde o dia 13 de novembro, até agora nada. Como não foi suficiente essas coisas, ontem o nosso querido mestre, professor doutor Juarez de Paula Tadeu Xavier, é um intelectual, é membro do corpo docente da Unesp, ele é lá de Bauru, militante destacado e um dos fundadores da Unegro. Ele foi chamado de macaco e esfaqueado em plena luz do dia. Foi esfaqueado porque revidou, porque respondeu. E se tudo isso não diz que é grave a nossa situação, eu devo presumir que quem diz que racismo não existe realmente está tendo um comportamento de muita hipocrisia e de muita disfarçatez. Presidente, o ódio racista não tem limites. Estamos sendo sistematicamente agredidos. A pauta desse governo federal é terror, arrebento de negros, indígenas, mulheres, LGBTs, pobres, miseráveis, enfim, é desse jeito. É hora de mais unidade, é hora de força, de resistência, principalmente, e de luta. A minha solidariedade, não só minha, como de todos os nossos amigos aqui da Assembleia, que são do nosso mandato, ao professor Juarez, e meus cumprimentos a ele por se rebelar contra o racismo, dando um exemplo de coragem e dignidade a todos nós. Graças a Deus ele já não está mais no hospital, está se recuperando, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de citar nessa casa. O racismo não vencerá. O racismo não vencerá. Muito obrigada, senhor presidente, e quero concretizar aqui a minha fala, concordando quando Vossa Excelência estava conversando comigo ainda há pouco, dizendo que a intolerância está ampla para tudo e todos. Ninguém mais aguenta ninguém, ninguém mais respeita ninguém. E quando você vê também, na questão administrativa, na questão pública, pessoas que incentivam esse tipo de comportamento, é muito ruim, é retrocesso, é muito triste, e eu quero parabenizar a população negra pela atitude de ontem, lá na Paulista. Foi uma passeata, graças a Deus, em clima de paz, não aconteceu nenhum problema. Fomos lá falar das nossas demandas, das nossas reivindicações. Quero também agradecer ao deputado Carlos Gianazzi, que não é negro, mas tem dentro dessa casa um comportamento sempre favorável e respeitoso ao nosso povo. Muito obrigada, parabéns, professor. O senhor é um professor. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Parabéns pela sua luta, pelo seu posicionamento sempre coerente, posicionamento de sempre. Parabéns. Convidamos agora a nova deputada, a professora Bebel Lula, deputado Tenente Nascimento, deputada Carla Morano, deputado Itamar Borges, deputada Janaína Pascoal, deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada, portanto, tem a palavra nesse momento na tribuna, nesse pequeno expediente, pelo tempo de 5 minutos. Deputado Gilmaci, que preside essa sessão ordinária, senhoras e senhores deputados aqui presentes, funcionários e assessores, ao público aqui presente, quero saudar a nossa assessoria policial militar na figura da Cabo Dickman e da Cabo Benoni, e saudar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Como sempre, eu começo a minha fala aqui saudando os municípios aniversariantes. Ontem, dia 20, foi feriado, nós não tivemos a sessão, mas ontem foi o aniversário da querida cidade de Auriflama. Então, um abraço, amigos e amigas da cidade de Auriflama, contem com o nosso trabalho. E hoje, dia 21, quinta-feira, 21 de novembro, é aniversário da querida cidade de Nazaré Paulista, aqui próximo a São Paulo. Um abraço a todos os amigos e amigas. Estamos nessa batalha diária aqui na Assembleia Legislativa. Eu recebi, antes de ontem, a visita de 2 prefeitos que vieram assinar aqui uma emenda parlamentar que nós dedicamos às cidades. Eu achei interessante que quando nós colocamos isso no Facebook, nós recebemos várias carinhas de ódio. Eu não entendo, eu não sei o que as pessoas pensam da emenda parlamentar, capitão Conte. Eu acho que eles acham que a gente pega o dinheiro para a gente. O pessoal não entende que essa emenda parlamentar é um dinheiro do Estado destinado ao município,
que simplesmente nós fazemos a indicação dessa verba. E na terça-feira, no dia 19, nós tivemos aqui a visita do prefeito, o prefeito em exercício, o vice-prefeito Henrique, lá da cidade de Capela do Alto, que nós fizemos a destinação, e também para a prefeita de Tatuí, a prefeita Maria José Gonzaga, esposa do nosso amigo, sempre deputado Gonzaga. Então nós recebemos, destinamos valores para a infraestrutura dessas cidades, ou seja, asfaltamento, infraestrutura no município. E as pessoas acho que não entendem, acho que a gente está pegando dinheiro para a gente. Deixo bem claro aqui que nós não precisamos disso, trabalhamos corretamente, vivemos do nosso salário, e essa destinação é de grande importância, sim, para o município, porque será usada para o bem dos cidadãos daquela cidade, daquele município. Só dar ciência a todos, que nós encaminhamos uma emenda também para a PEC 18, agora que fala sobre a reforma da Previdência, aqui tentando manter os direitos dos nossos amigos e irmãos da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, nós estamos atentos e acompanhando isso aí. Eu também queria falar, senhor presidente, sobre um problema que houve na cidade de Capela do Alto. Um abraço para o nosso amigo prefeito Quequé, o vice-prefeito Henrique, o meu amigo Paulinho do Povo, também que está sempre trabalhando conosco lá. Teve um problema lá em 2008, olha só que coisa interessante, em 2008 houve um concurso público na cidade de Capela do Alto, o concurso público número 102 de 2008. E, segundo consta, surgiu um problema nesses concursos públicos, foi feita uma ação criminal contra o prefeito à época, e 11 anos depois sai o parecer, anulando os concursos e, portanto, todos esses funcionários municipais que há 11 anos já vinham trabalhando na saúde, na educação e na segurança pública, na Guarda Municipal, 11 anos depois estão sendo exonerados. Eu não estou falando só pelo funcionário público, deputado Janazzi, eu falo pela população, deputado Sargento Neri. 11 anos depois, olha que coisa absurda. O concurso está nulo, tudo bem, tem que se tomar providências, mas e a população, como é que fica? Para os senhores terem uma ideia, estão sendo exonerados do cargo 13 GCMs, a guarda não é grande, 13 GCMs, 6 da vigilância epidemiológica, 1 mecânico, 1 advogado, que é o procurador, 4 pessoas da área de saúde, que são 2 fisioterapeutas e 2 telefonistas, 2 atendentes administrativos e 16 professores da área de educação. Eu não entendo a justiça nesse país. Para prender bandido é uma morosidade, para meter corrupto na cadeia é uma dificuldade, mas para atrapalhar a vida do cidadão, 11 anos depois, gente. Então essa é a nossa justiça, que infelizmente é a realidade. Eu quero aqui mandar um abraço para todos os amigos e amigas de Capela do Alto e dizer a todos que nós estamos aqui à disposição. Eu quero aqui só falar uma coisa a todos os senhores, nós somos frontalmente contra qualquer tipo de preconceito, não só por minha concepção pessoal, familiar, religiosa e militar. Nós somos frontalmente contra qualquer tipo de preconceito. O que foi citado aqui na tribuna, o que houve lá no Congresso Federal, foi um absurdo. Foi um absurdo, porque se fala em racismo, se envolve o nome da Polícia Militar. Eu acho interessante isso, deputado. Como se nós fôssemos alemães étnicos, né? Nós todos somos descendentes de negro aqui. Aliás, eu venho aqui diariamente nessa tribuna falar de policiais mortos. A sua grande maioria, deputado Gilmaci, policiais negros. Negros pobres da periferia. Agora, o pessoal quando quer meter o pau na polícia, vai falar que a polícia é racista, vai falar que a polícia é fascista. Só que a única pessoa, só para encerrar, a única instituição que é chamada na hora que há um preconceito para resolver e tomar atitude, quem é? É a Santa Polícia Militar. Então eu queria dizer aqui que eu sou frontalmente contra isso que foi feito no Congresso. Não vou dizer que está certo arrancar a placa ou não, mas eu digo que afronta isso. Nós somos afrontados de uma tal maneira que, de repente, o coronel Tadeu, deputado federal, se excedeu ali na sua hora, mas foi uma atitude até que não sei se nós não tomaríamos também. Então eu quero me indignar e me colocar frontalmente contra essa ideia, essa falácia de que a polícia militar é fascista. Quem não conhece, fala isso, é porque não conhece que a nossa grande maioria é constituída de negros. Nós temos coronéis negros, de coronel a soldado negros, homens e mulheres, e nós estamos sempre prontos a defender a nossa vida, seja por quem for, independente da cor, da religião, do time de futebol, enfim, a polícia militar ela serve, e servindo, infelizmente ela tem perdido muitos dos seus homens e mulheres lutando pelo bem de São Paulo. E o que estão fazendo com a polícia militar, isso sim é preconceito.
Isso é preconceito, dizer o que dizem da Polícia Militar. Eu não aceito e me coloco frontalmente contra e quero parabenizar o Coronel Tadeu aqui por ter se posicionado contra também. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Dessa presidência, atendendo a solicitação do nosso deputado Itamar Borges, convoca Vossas Excelências, nos termos do artigo 18, inciso 1º, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene realizar-se no dia de 28 de novembro de 2019, às 9 horas, com a finalidade de homenagear o presidente do Conselho da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o senhor Sebastião Miziara, pelos 50 anos se dedicando à causa municipalista. Dando continuidade aqui ao nosso pequeno expediente, chamamos o deputado Castelo Branco, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado César, deputado Major Meca, deputado Rodrigo Gambale e deputado Carlos Gianazzi. Nesse momento, com a palavra, no pequeno expediente, o deputado Carlos Gianazzi, que tem o tempo de 5 minutos na tribuna para sua fala. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu hoje quero repudiar veementemente aqui a tentativa o anúncio do deputado do PSL, deputado Frederico Dávila, bolsonarista, de carteirinha, monarquista, em homenagear, em tentar fazer uma homenagem a um ditador sanguinário, assassino, condenado pelos tribunais internacionais, me refiro aqui ao Augusto Pinochet, né? O deputado anunciou um ato solene em homenagem ao Pinochet no dia 10 de dezembro, do dia exatamente que se comemora o Dia dos Direitos Humanos. Um absurdo total, senhor presidente, porque a Assembleia Legislativa sempre foi considerada, e com razão, a vanguarda do atraso, a casa do atraso, uma casa que tem um autoritarismo dentro dela extremamente estrutural, uma representante dos setores mais reacionários e conservadores, no mau sentido aí, da sociedade do Estado de São Paulo, além de ser um puxadinho eterno do Palácio dos Bandeirantes e também do poder econômico, né? Ela tem um comportamento extremamente neoliberal, né? Sempre referendando as políticas neoliberais de Estado mínimo, aprovando projetos nessa linha, que favorecem aqui o poder econômico do Estado de São Paulo e do Brasil. Mas, como se não bastasse isso, o deputado Frederico Dávila apresenta essa proposta, que queimou de vez a imagem da Assembleia Legislativa. O repúdio foi geral. Como que né, uma Assembleia Legislativa faz uma homenagem, né, permite que dentro, né, das suas instalações haja uma homenagem a um ditador sanguinário, assassino, corrupto, né, só puxar a ficha, foi preso, né, foi condenado. É um absurdo total, é um escárnio, né, essa proposta, senhor presidente. Tanto é que nós já estávamos acionando o Ministério Público Estadual, né, o Colégio de Líderes, mas agora nós ficamos sabendo que, de pronto, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, já soltou um comunicado dizendo que amanhã haverá publicação no Diário Oficial proibindo essa sessão solene aqui. Então, quero até parabenizar o deputado Cauê Macris por essa atitude, né, de defesa do processo civilizatório, porque aí não se trata nem de esquerda e direita, de construir ou não narrativas. Isso extrapola, né, a construção do processo civilizatório no Brasil, que já está em risco, já está sendo destruído, né, principalmente pelos bolsonaristas, né, que querem ser agora mais radicais do que o rei. Então é um escárnio, né, essa proposta de homenagear um corrupto, um ditador, assassino. Mais de 3 mil pessoas, no mínimo, foram mortas e quase 50 mil pessoas torturadas. Até campo de concentração o Pinochet criou,
no Chile. Inclusive, brasileiros que estavam lá foram mortos, foram torturados, né? Sem contar ainda que a política econômica que ele adotou nos anos 70, né? Ali foi o grande laboratório do neoliberalismo, com todo o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Que deu nas revoltas populares, nas grandes mobilizações da população, porque ele privatizou tudo já nos anos 70, né? O Estado mínimo, as privatizações, a destruição da saúde, da educação, deu no que deu, né? Hoje o povo no Chile está nas ruas, já há quase um mês, fazendo manifestações gigantes, com mais de 1 milhão de pessoas, quase que todos os dias nas ruas do Chile, contestando o modelo neoliberal. Lá as pessoas não têm praticamente direito a uma aposentadoria digna. É o lugar na América Latina onde tem o maior número de suicídios de idosos, porque lá uma pessoa se aposenta com metade do salário mínimo. Lá a educação não é pública, a pessoa tem que pagar para estudar. É tudo privatizado no Chile. E é contra isso que o povo chileno está se rebelando contra a política econômica do Pinochet. Agora é uma provocação, né, sem precedentes, fazer uma homenagem a esse assassino, né, que violentou mulheres, crianças, né, que foi acusado de corrupção, foi preso, inclusive condenado pelas cortes internacionais, porque se continuar assim, deputado Gilmar Santos, logo a Assembleia Legislativa vai homenagear o Hitler, Mussolini e outros assassinos, né, outros ditadores da história mundial. Então fica aqui o nosso repúdio veementemente, mas dizer que nós já estávamos tomando as providências necessárias, mas agora saudar aqui que a Assembleia Legislativa recuou, né, que o deputado Cauê Macris, na verdade, se comprometeu, logicamente, vendo, né, e acompanhando todo esse processo, em publicar amanhã no Diário Oficial a proibição dessa execrável homenagem a um assassino sanguinário e corrupto, Pinochet. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Convidamos a deputada Adriana Borgo, deputado Sebastião Santos, deputada Márcia Lula Lia, deputado Coronel Nishikawa. Pegou a excelência o tempo regimental, deputado. Continue, então, assistindo também pela internet e também no YouTube esta sessão ordinária. Nesse momento, o deputado Coronel Nishikawa tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Assessorias, senhor presidente, colegas deputados presentes na nossa sessão e o pessoal da galeria aí. O Coronel Telhada já falou sobre o assunto. Com todo respeito à nossa querida colega Alessi Brandão, eu diria o seguinte, que é inadmissível que se coloque um policial com a arma fumegante, tendo alguém sendo morto, aparentemente, da forma como foi feito esse quadro que ela citou aqui. Quero dizer que, na minha infância, os meus melhores amigos eram negros. Os meus melhores motoristas, quando eu trabalhei na rua, quando eu trabalhei em tático móvel, eram negros. Eu tinha um motorista negro na Secretaria da Saúde, ele tinha a minha senha do banco. Isto é, não existe dentro da nossa corporação essa história de que negro é tratado com racismo. Muito pelo contrário, tem os mesmos direitos dos brancos. Os negros não são diferenciados dentro da nossa corporação. Nós os respeitamos. Como foi dito aqui pelo Coronel Telhada, existem coronéis negros, existem um monte de soldados negros. Precisamos saber também que 60% da população brasileira são afrodescendentes. Então, hoje, a maioria da população do nosso país é composto por negros ou afrodescendentes. Eu não vejo essa discriminação toda, pelo menos dentro da Polícia Militar. Eu nunca fiz essa discriminação, muito pelo contrário. Às vezes nós somos discriminados por sermos japoneses ou descendentes japoneses. Cansei
Cansei de ser chamado de um monte de apelido quando eu estava na escola. Eu nunca fui me queixar com ninguém por isso. A gente sempre está sobrepujando esse tipo de ação. Quero também, nesse momento, dizer o seguinte: nós recebemos várias demandas, principalmente dos nossos irmãos da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científico, o pessoal do sistema prisional, contra essa PEC que vem aí arrasando a aposentadoria dos nossos irmãos da Força de Segurança. Sempre eu disse aqui, não voto a favor nem contra o governo, voto na coerência, voto naquilo que é coerente. É incoerente a forma como foi mandado a PEC para cá. Existem várias categorias que vieram aqui, coletaram assinatura antes de ontem, para que pudesse apresentar emendas. Terão muitas emendas, se é que vão passar o rodo, como estão falando aqui. Se passar o rodo, fica comprovado que realmente aqui é um puxado, né? E isso não se admite. São 3 poderes que nós... Montesquieu deve estar chutando o caixão uma hora dessa. Foi dividido em 3 poderes para poder nós termos independência entre os poderes. Executivo, legislativo e judiciário, são 3 poderes diferentes. Nós temos que ter autonomia para podermos tomar as nossas decisões. E isso tem que ocorrer. Não é apenas uma coisa que se vê escrito ou dividido conforme a nossa Constituição. Esperamos que nós sejamos respeitados. Nós não queremos ser atropelados por ninguém. Eu não quero ser atropelado por ninguém. Vou manter a nossa posição de apoio aos nossos funcionários públicos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Nishikawa. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia, deputado Sargento Nery. Na tribuna agora, o deputado Sargento Nery tem a palavra nesse pequeno expediente que vai até às 3h30 da tarde. Ele tem um tempo regimental de 5 minutos. Deputado Sargento Nery com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Bom, quanto do incidente que aconteceu na Câmara dos Deputados, o coronel Tadeu lá, nós não somos a favor de discriminação de nenhum tipo na Polícia Militar. Mas também não concordamos com a discriminação para com os policiais militares. Eu não arrancaria o post. Eu não arrancaria. Eu mandaria fazer um post com um policial morto fardado e um negro segurando a arma e colocava do lado. Essa seria a minha atitude. Certo, Contra Lopes? Seria a mesma atitude que estão fazendo conosco com o desenho, com o post daquele, né, com aquilo lá. Eu nunca abordei um cidadão pela cor. Eu nunca prendi um cidadão pela cor. Nós fazemos o nosso trabalho, independente de cor, sexo. Quando no rádio o Copom nos paga uma ocorrência de prioridade, rouba a residência de uma pessoa que está precisando, nós não perguntamos para o Copom qual a cor do cidadão. Nós ligamos a sirene, colocamos nossas vidas em risco e vamos de frente ao perigo para salvar esse cidadão. Então eu não faria como o coronel Tadeu, arrancaria não. Eu faria um outro, colocaria do lado, mas ao inverso. Então fica aí a minha indignação com o post e realmente o coronel Tadeu acho que acabou perdendo a cabeça e acabou fazendo. Porque é difícil ver um post desse para quem labutou na Polícia Militar e sabe a essência da Polícia Militar. Quanto ao projeto de emenda constitucional da Previdência, nós tivemos um parecer do desembargador Bandeira Lins, que foi relator de um pedido dos policiais civis, da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. E ele toca num assunto aqui muito importante, falando da emenda constitucional 41/2013, que remeteu à Lei Complementar 51 de 85.
que dá o direito ao policial civil sobre a integralidade e paridade salarial, Conde Lopes. Já é assegurado pela Constituição Federal. Então, essa emenda já entra por natureza inconstitucional. E eu venho aqui defender os policiais civis e também os agentes penitenciários da SAP, que olha só, se um policial desse prestar o concurso e entrar com 23 anos, e ele tiver que trabalhar até os 65 para aposentar, ele vai estar contribuindo 42 anos. Então, o que eu peço ao governador? Até porque o efetivo da Polícia Civil é 25% do efetivo da Polícia Militar, e o da SAP deve ser menor ainda. Que ele coloque a SAP e a Polícia Civil nos mesmos critérios da Polícia Militar, como foi feito a âmbito federal. Dê a paridade, a integralidade, dê a promoção e dê uma alíquota justa para aqueles que ganham menos pagar menos e aqueles que ganham mais podem pagar mais. Então venho aqui pedir ao governador que receba a comissão de parlamentares que eu venho pedindo no Colégio de Líderes para negociar essa situação. O que nós não podemos é deixar os nossos policiais civis, os agentes penitenciários, à deriva dessa PEC que foi criada. Alíquota de 14%, nivelado. Isso é muito ruim. A contribuição patronal de 28%. Isso é uma apropriação indébita do salário. As emendas que fiz no meu gabinete, a primeira foi para retirar a Polícia Militar dessa reforma. A segunda, para que as carreiras sejam realmente colocadas de forma justa. Cada secretaria fazer a sua, não passar, colocar todas de forma iguais, porque não tem como. Como que um policial civil vai conter um marginal com 60 anos de idade? Como que um ASP vai fazer a escolta de um ladrão com 62 anos de idade? Não tem cabimento. Então nós temos que separar as secretarias e tratá-las de forma distinta, com as suas particularidades. Só para encerrar, presidente, sobre a pensão de morte, também coloquei uma emenda, porque é inadmissível que os nossos policiais civis ou agentes penitenciários venham a falecer em serviço e a viúva receba 70% daquilo que ela teria direito. Então nós não podemos, essa casa não pode fazer com que os nossos policiais sofram mais do que já vem sofrendo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Continuando aqui nossa lista, deputado Gil Diniz, deputado Carlos César, deputado Marcos Damasio, fala, deputada Analice Fernandes, deputada Marta Costa, deputada delegada Graciela, deputado Ed Thomas, deputado Adalberto Freitas, deputado Edmir Chedi, deputada Beth Lula Saão, deputado Jorge Wilson, deputado Caio França, deputado Daniel José, deputada Letícia Aguiar, deputado Reinaldo Augusto. Passamos para a lista suplementar. Deputado delegado Olim, deputado Enio Lula Tato, deputado Conte Lopes. Tem o excelência do tempo regimental. Deputado, na tribuna, a partir de agora, o deputado Conte Lopes, que tem a palavra nesse pequeno expediente, pelo tempo regimental de 5 minutos. Você continue acompanhando a sessão ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa, através também da internet no al.sp.gov.br e no YouTube. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, tivemos no Palácio, fomos convidados porque ia ser anunciado o aumento dos policiais de São Paulo, que o governador Dória prometeu que seria um dos maiores salários, ou o maior salário do Brasil. Então, no mínimo, o segundo melhor do Brasil. Fomos lá. Lá foi dado o aumento, 5%. Obviamente que eu esperava muito mais, né? Então, eu fui para a festa e saí muito triste da festa, porque 5%
não deixou ninguém contente. E lá, nesse momento mesmo, o próprio governo anunciou a contratação de milhares de policiais civis e militares. Eu me pergunto, ora, quando o governo fala que não pode dar aumento para a polícia, porque tem 100 mil policiais militares, com mais 30 mil civis, e é muita gente. Meu Deus do céu. Se continua contratando muita gente, no ano que vem nós temos mais gente ainda, né? Ou então você para de contratar ou valoriza a polícia. Porque para juiz tem bom dinheiro, até para o Toffoli. Para o promotor tem dinheiro para pagar. O defensor público, nós ficamos nessa casa, também tem. Ora, só para a polícia, que é muita gente, porque para cuidar de 43 milhões de moradores no estado de São Paulo, você precisa de muita gente. Senão, não consegue. E é evidente, se nós estamos nos elogiando o governo, porque está contratando soldados, investigadores, delegados, academia do Barro Branco, evidentemente que daqui a 30 anos esses caras estão aposentados, como eu também aposentei, né? Se você morrer, você aposenta. Então, eu acho que é um problema de se analisar a longo prazo. Porque da mesma forma que se dá pequeno salário, não pode pagar porque é muito, se vangloria que contratou um monte de policiais militares, um monte de policiais civis. Então, nós vamos ficar sempre na mesma coisa. Na hora de pagar um aumento bom, não podemos dar porque são 140 mil homens. Podemos dar aumento para todo mundo, menos para a polícia. Mas mais ou menos a mesma coisa com o professor, né? Aí atinge todo mundo e ninguém quer. Então, é uma certa incoerência nisso. Então, eu espero, e volto a repetir aqui, eu tenho 52 anos que sou funcionário público. Eu entrei na Polícia Militar em 1967 como soldado da Polícia Militar. Fiquei na Polícia Militar até 86. Fiz a Academia do Barro Branco. Tenho 2 promoções por bravura, o único policial no Brasil com 2 promoções por bravura por enfrentar bandido. Com relação a negro, branco, quando a gente entra num tiroteio, a gente não sabe que lado que está, se é negro ou branco, né? E do nosso lado também nós perdemos policiais brancos e porém policiais negros. Né? Não tem isso aí. Então, é bom colocar isso. A Polícia Militar não tem esse racismo, essas coisas. Tanto é que temos coronéis, vários comandantes aí negros. Aliás, a gente nem vê isso aí, né? Aliás, quem vive na guerra e está num tiroteio, quem está no seu time é a farda que você usa, não é a cor da pessoa. Agora, do outro lado também, se é branco, se é preto, se é japonês. Olha, os últimos que morreram em tiroteio comigo, alguns últimos, 2 eram japoneses, que sequestraram um bebezinho de 75 dias. E antes de eu matar os 2, eles esfaquearam o bebezinho 2 vezes. Eu era deputado nessa casa, estava chegando nessa casa. Também acho que era um deputado que entrou em tiroteio com um bandido, né? Matando os 2. Eram japoneses. E estudante de engenharia do ITA. Estudante de engenharia do ITA. Então, quando o policial entra numa ocorrência, obviamente ele entra como homem da lei defendendo a sociedade. Não está vendo cor de ninguém, só essa é a minha colocação. Né? E volto a repetir, então. A gente aqui, nesses meus 52 anos, eu nunca votei contra o funcionalismo público. Tanto é que a primeira vez que o Dória perdeu na Câmara Municipal, perdeu com o meu voto. O PSOL não falou nada, o PT não falou nada, mas foi com o meu voto. Perdi até as calças, como falei nessa tribuna, mas não votei. E falei para o Bruno Covas, falei para o Dória, não vou votar. Sou funcionário público, vou votar contra mim mesmo. Não vou votar. E não votei. E faltava um voto, era 28, não votei. Então é bom a gente colocar isso aí, né? Se critica a polícia, se tira os seus direitos, só que continuam contratando mais. Então é incoerência. Ou para de contratar ou paga um salário digno. Porque desse jeito nós vamos de mal a pior. Aumentamos o efetivo. E volto a dizer, o soldado que entra hoje, ele vai aposentar como subtenente, como segundo-tenente, e o camarada que entra na Academia do Barro Branco, ele vai aposentar como coronel. Não adianta o Alckmin falar que está cheio de coronel. Porque, obviamente, se o cara entrou hoje na Academia do Barro Branco, daqui 3 anos ele é oficial, e quando ele aposentar como coronel, ele vai aposentar, se ele não morrer, né? Se ele não morrer. Então, a colocação é essa, senhor presidente. Senhor presidente, o nome do deputado Carlos Gianazzi vai... Então, encerrado o meu pronunciamento. Convidamos aqui também na lista suplementar o nobre deputado Carlos Gianazzi.
Mais uma vez na tribuna, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Tem o tempo regimental nesse pequeno expediente de 5 minutos. Presidente, de volta a esta tribuna, no dia de hoje, eu gostaria de manifestar aqui a nossa luta, falar da nossa luta, da nossa preocupação em relação ao projeto, aos 2 projetos apresentados pelo Executivo, pelo governo Dória, sobre a reforma da Previdência. Na verdade, não é a reforma da Previdência, é a destruição da Previdência estadual. É um projeto de anti-reforma, um projeto que consegue ser pior do que o do Bolsonaro, a PEC 6, que já, infelizmente, foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Que aquele projeto é um projeto perverso, né, um projeto que foi construído para atender os interesses dos bancos nacionais e internacionais, dos rentistas e dos especuladores da dívida pública brasileira, a fim de transferir dinheiro da Previdência, da Seguridade Social, para o rentismo, para os banqueiros, para os especuladores da dívida pública. É disso que se trata. A PEC 6, que infelizmente já foi aprovada, e eles inventam uma crise da Previdência, uma crise que, na verdade, não existe, porque quando nós debatemos a questão da Previdência, da suposta dívida, eles fogem do debate, não querem discutir a dívida, né, dos governos e dos patrões com a Previdência, a grande sonegação que é feita pelos empresários e pelos governos, que não repassam. Eles não querem o dinheiro para o fundo previdenciário, eles não debatem a questão da DRU, da desvinculação das receitas da União, que foi criada pelo Fernando Henrique, ainda em 1994, senhor presidente, quando ele ainda era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, e depois ele consolidou a desvinculação, DRU, desvinculação das receitas da União, que até hoje existe a DRU, porque ela foi sendo renovada pelos sucessivos governos. No seu primeiro mandato, no segundo, o Lula também confirmou, a Dilma, o Temer, e ela continua agora no governo Bolsonaro. O que é a DRU? A DRU sequestra, rouba, ela autoriza um saque, hoje de 30% no orçamento da educação, da Seguridade Social, da Previdência e da Saúde. Da educação nós tiramos, na verdade, recentemente, através de uma emenda à Constituição. Mas nas outras áreas, senhor presidente, continua esse saque dos recursos. E sem contar ainda outras questões gravíssimas, como a própria dívida pública brasileira, que não entra nesse debate. Isso não acontece, senhor presidente. Esse debate ele não é feito pelos setores que estão defendendo esse modelo de reforma da Previdência. Tanto é verdade que, agora, recentemente, a Unicamp soltou um documento, soltou um estudo, uma pesquisa mostrando exatamente o que eu estou dizendo aqui, né? Falando que não tem crise na Previdência, tem a sonegação e tem saque no dinheiro da Previdência. Enfim, o projeto do Bolsonaro foi aprovado, prejudicando toda a população brasileira, elevando o tempo de contribuição, elevando a idade mínima, diminuindo o valor dos proventos previdenciários para quem se aposenta ou para pensão. O povo brasileiro perdeu enormemente, foi sacrificado mais uma vez por conta do ajuste fiscal. E aqui o Dória apresentou um projeto de lei que é pior do que esse, que vai prejudicar imensamente os servidores, todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, o magistério, os servidores da educação, da segurança pública, do sistema prisional, de todos os setores, até mesmo do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas. Todos os servidores serão atingidos por essa reforma perversa e nefasta. Primeiro que é um confisco salarial, porque aumenta a contribuição de 11% para 14%. Todos os servidores terão esse confisco salarial já no ano que vem, se o projeto for aprovado. Haverá a elevação da idade mínima para a aposentadoria,
mulher 62 anos, homem 65, haverá um rebaixamento dos proventos para quem se aposentar, porque se muda no projeto a base de cálculo, colocando agora também na média do cálculo os salários mais baixos do início da carreira. Isso não existe hoje, sem aprovação da lei. Então, haverá um rebaixamento do salário do provento quando a pessoa se aposentar. Haverá, para concluir, senhor presidente, haverá ainda uma redução drástica na pensão. Se um professor morre e deixa a pensão para sua esposa, ela só vai receber 60%. Um absurdo total o projeto, senhor presidente. Acabou o meu tempo, eu sei, mas voltarei à tribuna nas próximas horas, nos próximos dias, para continuar denunciando esse perverso e nefasto projeto de destruição do Dória da Previdência Estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito, acho que ainda não, deputada, alguém vai falar? Há uma inscrição aqui ainda, do professor Bebel, acaba de chegar e deseja usar a palavra. Tem Vossa Excelência o tempo regimental, professor. Ainda nesse pequeno expediente, com a palavra na tribuna, para sua fala, pelo tempo regimental de 5 minutos, a professora Bebel. Bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os funcionários, os nossos assessores que estão na mesa, diretora de trabalhos, assessores que estão assentados à minha esquerda, os que estão sentados à minha direita, público presente. Eu estou vendo que está uma grande bancada aí de policiais. Cumprimento também a todos que nos assistem através da TV Alesp. Eu estava chegando quando, então, o deputado Carlos Gianazzi tocava no assunto da Previdência. É verdade, nós vamos ter uma dura batalha nessa casa, que é com relação à Previdência Pública do Estado de São Paulo, né, seja na forma de proposta de emenda constitucional e também na forma de PLC. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, tudo é aviltante, mas o mais difícil nós não temos tido valorização salarial ao longo dessas décadas. Se tivemos, na verdade, foi um reajuste, porque ia ter eleição, alguma coisa assim, mas nós não tivemos o funcionalismo público, e quando eu falo em funcionalismo público, estou falando para os professores, que é a minha categoria, falo para os profissionais da saúde, os profissionais militares, enfim, todos os trabalhadores da educação, enfim, todos os que compõem o Estado e que levantam o Estado de São Paulo, né? Esses são o funcionalismo público. Nós somos, senão, responsáveis por fazer dar certo as políticas do governador, né? E até com descontentamentos. Quando se fala em mudar da tarifa de 11% para 14%, não são 3% tão somente. É só fazermos o raciocínio. 11 para 14 dá 27,5%. Os 3% a mais dá 27,5%. Você pega o 11 para virar 14, fica 27,5% a mais. Nós não tivemos em reposição salarial, acho que nem metade disso aí. E já estão mexendo na tarifa, né, que é o central para o governador. Não tem outra coisa mais importante que não mexer na tarifa, que mudar de 11% para 14%. Inadvertidamente para todos, né? Nem acompanhando lá Brasília, que é de 7,5% até a progressividade nas alíquotas. Não, aqui já aplica direto para todos. Veja bem, um professor, né, que ganha R$ 2.500, vai ter quase R$ 500 de desconto. O que vai sobrar para ela? Nada. Ou vamos pegar uma enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, R$ 1.000, somadas
todas as gratificações dá R$1.000. O que vai sobrar? Nada. Então, quer dizer, nós estamos numa situação, e por isso os professores, na terça-feira, farão uma assembleia mesmo, com muitos professores aqui do lado, não dentro da assembleia, mas aqui atrás do círculo, na frente do círculo militar, para deliberarmos sobre um calendário de luta. Porque não bastasse isso, também tem ataque à carreira dos professores. Por esta razão, né, eu não tenho dúvidas nenhuma, eu posso estar enganada, mas não tem como pôr agora uma mesa de negociação sem antes ter um movimento do governo que retire esse projeto de lei. Essa é a nossa proposta, retirar. Não tem clima de final de ano, aliás, a PEC paralela nem foi aprovada, eu acredito que não tem clima nesse final de ano. Final de ano tem orçamento, tem as contas do governador para serem analisadas, enfim, tem 1000 coisas para se fazer. Tem gente morrendo de fome nas ruas, né? Enfim, pessoas até adoecidas nas filas de hospitais para resolvermos esse problema. E não se pensa nisso, só pensa em tirar dinheiro do bolso do funcionalismo público. Mas eu não sei só atacar, tirar pedras, eu sei também reconhecer acertos. Quero dizer que o presidente da Casa acertou quando desmarcou uma audiência nesse salão nobre para coroar, aí, para, enfim, fazer uma alusão ao Pinochet, né? Quero dizer que foi um grande acerto do presidente Cauê Macris, por conta de que não cabe, em Estado democrático de direito, fazermos alusões a outros regimes que não foram bons, tanto lá no Chile e aqui no Brasil. Um forte abraço e obrigada. Peço para o senhor presidente, o levantamento desta sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança esta presidência, antes de dar para levantar os trabalhos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental sem ordem do dia, lembrando-nos ainda da sessão extraordinária realizar-se hoje às 19 horas e da sessão solene realizar-se amanhã às 10 horas, com a finalidade de homenagear a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje, transmitida ao vivo pela Rede Alesp, pela internet, no al.sp.gov.br e também no YouTube. Lembrando a você que a próxima sessão ordinária acontece amanhã, sexta-feira, às 14h30 da tarde. Lembrando também que ainda hoje, a partir das 19 horas, teremos uma sessão extraordinária. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.